Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Acorda Nós em Rede. Hoje nós estamos recebendo Aleph James, semioticista, músico, professor, compositor, doutorando em Semiótica e Linguística Geral pela Universidade de São Paulo, USP. É mestre em Linguista pela Universidade Federal do Ceará. Possui graduação em Música pela Universidade Estadual do Ceará. Foi bolsista do PEBID Música e bolsista de extensão no projeto Musicalizando Sonhos, da UES, atuando em ambos como professor de musicalização e criação musical nas escolas de rede pública de Fortaleza. Foi professor de flauta doce no projeto Aprender para Crescer, na periferia de Caucaia, Ceará. Coordena projetos e é assistente de direção artística na Casa de Vovó Dedé, atuando em projetos como o Arte e Convivência, FIME, Festival Aralume, Cantata da Esperança, Revelarte. Integra o Grupo de Estudos Semióticos da USP e o Grupo de Estudos Semióticos da UFC. É membro do periódico científico Estudos Semióticos do Programa de Pós-Graduação em Linguística da USP. Também possui pesquisas relacionadas com educação musical, iconografia musical e práticas culturais como função social. Aleph, seja muito bem-vindo, eu fico muito feliz em recebê-lo aqui e dar continuidade a essas entrevistas das pessoas que fazem parte da Casa de Vovó Dedé e entendem a importância desse veículo cultural. Então, seja muito bem-vindo. Bom dia, Eli. Bom dia a toda a equipe. É um prazer imenso estar aqui com você. Eu agradeço demais o convite e estou aberto a perguntas, conversas. Acho que vai ser uma manhã bem agradável. Que maravilha. Com esse currículo todo, depois de ler tudo isso, eu gostaria que você começasse explicando para todos nós um pouquinho sobre a semiótica, a linguística e o despertar para isso tudo. Quando que você começou a se interessar por esses estudos? Maravilha. A semiótica, na verdade, ela tem algumas vertentes diferentes, pelo menos 3 grandes vertentes. Uma, acho que a mais conhecida, é uma vertente que começa com os estudos da filosofia, que é do americano Charles Sanders Peirce, na verdade, né? P-E-I-R-C-E. Né? Ele é um grande estudioso do signo, e ele fundou uma teoria semiótica americana que hoje em dia é muito utilizada principalmente pelo pessoal do marketing, da comunicação, do design, da arquitetura, faz muito sucesso nessa área. Tem uma outra que é dos estudos do Yuri Lotman, que é de semiótica da cultura. Essas duas elas estão um pouquinho mais distantes, são de correntes bem diferentes. Uma nasce na filosofia, a outra nasce mais nos estudos da cultura dos formalistas russos, né? E a corrente semiótica da qual eu sou filiado é uma semiótica da escola francesa. Uhum. Ela nasceu, na verdade, primeiro como um projeto de teoria geral das linguagens, que foi uma previsão feita por um linguista dinamarquês chamado Ferdinand de Saussure. Aliás, não é dinamarquês, ele é genebrino, de Genebra. É o Ferdinand de Saussure. Ele deu algumas aulas de linguística no início do século XX e depois alguns alunos dele transcreveram esse livro. Nesse livro chamado Semiótica, Curso de Linguística Geral. No curso de Linguística Geral, ele já previa uma teoria geral que abarcasse os estudos de linguagem, linguagens mais específicas, entre as quais estaria a linguística, que é uma ciência que se ocupa da linguagem verbal em suas múltiplas formas de manifestação, seja oral, escrita, a presença da oralidade, da escrita no campo do discurso também, e várias outras especificidades de estudo. Mas se previa uma ciência geral em que essa linguística fosse acomodada, e na época, o Saussure previu chamando de semiologia. E aí alguns pesquisadores dentro do campo da linguística geral começaram a tentar recuperar esse conceito de semiologia para tentar estruturar uma teoria geral da significação, muito mais ampla, que desse conta não só dos estudos verbais, né, que é encabeçado principalmente pela linguística,
mas também que desse conta de todas as outras linguagens, todas as outras formas de manifestação do pensamento humano. A gente tem a linguagem verbal, mas tem também a linguagem musical, cinematográfica, tem várias outras correntes bem entusiasmadas também hoje em dia, muito interessantes. Tem um pessoal que estuda gastronomia, moda, a própria arquitetura, como eu já falei, também tem algumas formas de linguagem que a gente chama de sincréticas, que é o caso da canção popular, o caso do cinema também, que reúne várias linguagens para apresentar um único objeto que tem todas essas linguagens dentro dele, e a semiótica fornece conceitos, métodos para que a gente trate essas linguagens, né? E aí foi justamente por via de desses objetos que eu entrei no campo da semiótica, no campo da linguística e da semiótica, que foi a canção popular. Eu tinha feito a graduação em música. A formação inicial começa com música, né? Em termos de ensino superior foi música. Sim. Mas eu já era desde do ensino médio. De muito pequeno, eu já era artista no interior, né? Digamos assim. Eu tinha feito teatro por 2 anos, tinha um professor que fazia uns projetos ele chamava de O Teatro Vai à Escola, o professor Robério Fefre. Teatro vai à escola? O teatro vai à escola. Aí ele ia de cidade em cidade no interior divulgando esse projeto dele nas prefeituras, e algumas prefeituras contratavam e ele passava uma temporada em cada cidade. E aí tu acompanhava junto? E aí ele foi na minha cidade, chamada Milhã. É uma cidade pequenininha, deve ter 14 mil habitantes no máximo. E ele passou uma temporada lá e eu conheci. Foi a primeira vez que eu tive contato assim com a arte, uma manifestação artística e uma possibilidade de ser artista, que eu não sabia o que era ainda, descobri nessa época, eu podia ter 12 anos. Mas foi uma descoberta interessante. Então, nessa mesma época eu entrei no teatro, entrei na banda municipal, eu fui clarinetista da banda municipal de Milhã por 5 anos. E tocava teclado na igreja também, né? Então eu já tinha uma vivência no campo da música e da arte em geral muito intensa. Eu desenhava muito também. Se fôssemos colocar numa sequência, o teatro chegou primeiro como meio artístico. Chegou. E eu acho que isso foi fundamental para despertar uma característica de expressividade que depois, mais adiante, veio a ser fundamental para me enturmar, sabe, aquela história da vergonha dos palcos. O teatro ajudou a tirar. Não que ela desapareça, não desaparece, né? O professor dizia que se você está ali nos bastidores prestes a entrar no palco, se não der aquele embrulhado no estômago, você deixou de ser humano, né? Então, e hoje é uma coisa que eu digo muito para os alunos também, que tem muitos alunos que têm aquele medo de subir no palco, fazer uma apresentação, geralmente para as famílias e tal, mas morrem de medo, se tremem todos. Não, isso é perfeitamente normal. Assim, se você não sentir aquele embrulhar no estômago, você não é mais humano. Mas então, tinha essa formação artística inicial, mas em termos de graduação, de nível superior, foi no curso de música da UES, aqui em 2014. Mas antes de nós chegarmos na UES, eu queria entender como que foi sua infância em Milhã, como que era a cidade, se você nasceu realmente lá, se não nasceu lá, se foi para lá depois de um tempo. Esse primeiro momento da sua infância, Alifer. Milhã foi uma experiência, eu digo que é uma pequena grande cidade. Pequena em termos populacionais, como eu disse, ela é muito pequena, assim, tem 14 mil habitantes no máximo, mas grande nos afetos. Grande nos afetos nos dois sentidos, né? Para o bem e eu não vou dizer para o mal, mas positivamente e negativamente. Foi positivo porque eu tive acesso, foi o lugar que me deu acesso às manifestações artísticas iniciais, de formação artística inicial, que me ajudou a crescer muito espiritualmente, humanamente também, ter acesso a essas manifestações iniciais. Mas foi também um lugar que teve complicações assim, muito marcantes para mim. Uma delas foi a perda do meu irmão por suicídio, e isso me marcou muito. E foi lá, eu podia ter 11 anos, e aquilo eu lembro que me magoou bastante, foi bem forte.
E a outra coisa foi que eu, por razões diversas, era família muito pobre, sertaneja, e apesar das maravilhas de uma criança do interior, teve também algumas dificuldades de falta de informação, acesso a serviço de saúde. Por exemplo, eu vim descobrir o que era antihistamínico quando eu cheguei em Fortaleza, já com 18 anos de idade. E eu convivia com crises de alergia tremendas o tempo inteiro, que foi um dos motivos que me fez largar a escola. Eu nunca cheguei a terminar o ensino fundamental pela rede regular, nunca. Eu nunca cheguei a concluir o 9º ano do ensino fundamental. Isso foi uma coisa que eu vim fazer muito tempo depois, já aqui em Fortaleza, já com 18 anos, quando eu vim para cá. Então, Milhã foi um lugar de muitas experiências maravilhosas, sobretudo pelas pessoas fantásticas que me criaram, que me viram e fizeram crescer, né? Que foi Dona Maria Zeneide, seu Orlando Braga. Seus avós? Sim, 2 meus avós que me criaram desde que eu nasci. Então era você, seus avós e seu irmão? E tinha meu outro irmão. Tinha um irmão mais velho, por parte de mãe, e tinha os meus tios, que eram filhos dos meus avós, mas que eu sempre tive como irmãos de coração e de afeto. Então você era o mais novo naquele meio? Naquele era. A gente sempre diz que eu sou o caçula. Quando aconteceu com o seu irmão, você tinha que idade? Eu tinha 11. E o meio, você já estava praticando as artes, já estava nas atividades? Foi um ano antes de eu entrar no teatro. E você acha que começar no campo artístico, no meio artístico, facilitou, ajudou a se expressar, desabafar? Facilitou muito. A perda dele, eu me lembro que na época em que ele morreu, eu não tinha processado muito bem. A semiótica até descreve um pouco esse fenômeno que a gente chama de acontecimento, um acontecimento que vem e rompe de repente e meio que bagunça a vida de todo mundo, bagunça a vida do sujeito, digamos assim, e ele leva um tempo processando o que a gente chama de exercício. Ao longo do tempo, no exercício, tentando processar a informação, você vai aos poucos assimilando até que aquilo de alguma maneira passa a fazer sentido. Mas na época não fez, foi muito, muito impactante. Mas aos poucos eu fui processando e é claro que com a ajuda da família, amigos, teatro. O teatro veio em boa hora porque foi também uma possibilidade de conhecer o mundo para além daquele do cotidiano pequeno de uma cidade do interior, né? Que é uma cidade, inclusive, que demorou a ter acesso à tecnologia. Eu me lembro que o primeiro computador que teve lá já era, que eu me lembro de ter visto e poder usar, era 2007, uma coisa assim, e a telefonia celular chegou em 2011. Então, apesar de ser de uma geração que não é tão antiga assim, eu estou com 30 anos, mas ter vivido no interior foi muito bom. Hoje eu vejo isso com muita clareza. Foi muito bom porque eu consegui ter um contato mais humano com as pessoas, sem mediações muito tecnológicas, muito midiáticas. E eu não troco. Com todas essas experiências que eu mencionei muito por cima, mas eu não trocaria essa experiência que eu tive lá por qualquer outra. Tu acha que esse jeito permanece contigo até hoje? Eu acho que sim. Essa valorização que teve que aprender. Acredito que isso passa-se natural quando você convive em uma região que tem muitas atividades para se fazer durante um período, mas em outro momento você tem aquelas pessoas para conversar e a atividade é essa, a rotina é essa, e você se acostuma com aquilo. Mas hoje em dia ainda permanece assim, em vez de estar aqui, sei lá, usando as redes ou os aparelhos, vamos conversar, bater um papo, sair para conversar. Essa é uma característica que a gente... Eu não sei... Sendo professor há já vai fazer uma década já que eu dou aula de música, dei aula de música, teatro, judô, mas sobretudo música. Eu tenho ficado cada vez mais preocupado com essa questão das tecnologias e tendo crescido como eu cresci no interior, sem acesso a essas tecnologias, quando você queria falar com alguém, você ia na casa da pessoa, não existia. A gente não mandava nem SMS, porque não é que não tivesse aparelhos telefônicos, até poderia ter, mas não tinha sinal de nada.
não tinha nenhum sinal, então nem SMS se mandava. Isso aí a gente começou a ter acesso a essa tecnologia em 2012, 2011, por aí. Antes disso não tinha. Você queria ver alguém, você ia na casa da pessoa, e qualquer assunto que tinha para resolver, você ia até o local combinado. Tinha que ser combinado até no dia anterior, senão você não sabia onde é que os amigos estavam e tal. E isso eu me esforço muito para manter esse contato humano. Agora, a universidade e o trabalho juntos, às vezes, atrapalham um pouco a rotina e tudo, mas mesmo nesses ambientes, eu tenho me esforçado, sim, para manter, porque eu acho que faz falta. A gente está cada vez mais num cotidiano de contatos muito intermediados por nuvens, né? A gente está olhando muito para as nuvens e, às vezes, esquecendo de olhar para as pessoas. Isso está sendo um tanto preocupante. Mas é isso, e eu acho que há formas de contornar isso, de contornar essa imersão profunda que a gente foi, eu diria, não tanto nos dado como escolha, mas submetidos a isso. A forma de se contornar, e aqui um ambiente como esse é uma dessas maneiras, de você pensar para o contato humano muito antes do contato virtual, né? Uhum. Aleph, eu acho que o segundo momento agora é falar sobre formações, vindo para a UES, vindo para Fortaleza, mas antes eu queria entender se teve alguém que foi a sua inspiração para o meio artístico, ou se veio de dentro, algo que surgiu dentro de você como um sentimento inexplicável, assim, nossa, eu quero praticar um teatro, eu quero aprender a tocar uma música, um instrumento. Ou teve, não, eu tive um primo, um tio, meu avô tocava um violão e aí por isso eu comecei. Essa é uma pergunta um tanto difícil, porque daria para dizer que houve algumas inspirações, mas... não necessariamente pessoas próximas, né? Porque, como eu disse, eu fui criado num ambiente muito interiorano, muito sertanejo, e lá em casa não havia músicos, não havia artistas, não havia... esse tipo de coisa. Só mamãe às vezes cantarolava uma coisa ou outra, de músicas que ela gosta muito, ainda de vez em quando ela cantarola uma coisa ou outra, mas a gente nunca teve tanto assim o hábito de ouvir e praticar música ou qualquer outra forma de arte, a não ser nos eventos que tinha na igreja. Mas eu acho que aos poucos foi aparecendo algumas situações que eu via e pensava, bom, isso aqui é interessante. Que foi, por exemplo, quando eu tive um primeiro contato com a igreja, igreja católica, que os primos, tinha um primo meu que tocava e me convidou para tocar. Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a estudar comecei a estudar um instrumento para começar a tocar na igreja foi eu ia com meu primo, a gente limpava o centro paroquial da cidade, onde eram realizados os eventos da igreja, e numa dessas vezes que eu estava indo lá para limpar o centro paroquial, tinha um professor novo, que não era da cidade, ele era de Quixeramobim, chamado Alexandre, ainda me lembro o nome dele, e ele estava lá dando umas aulas de teatro, e eu ficava muito curioso, de teclado, desculpa, e eu ficava muito impressionado com aquilo. Era uma coisa que eu não via no cotidiano. Foi a primeira vez que eu vi um teclado e alguém tocar e tal. E aí eu me lembro de ter conversado com um padre, e ele disse, se você quiser eu pago para você fazer o curso, mas você tem que vir tocar na igreja. Então, em termos de música, foi o primeiro contato. De teatro, não tinha como ter tido antes, porque não havia tanta manifestação assim, de teatro, eu nunca tinha visto. A gente fazia uma ou outra brincadeirinha na escola, mas era coisa muito infantil, muito inocente, de contato raso. Agora, aí surgiu, esse professor de teatro chegou lá e foi uma surpresa, foi uma experiência transformadora mesmo, mas influências imediatas não teve tanto assim, não. Justamente por isso, porque não tinha tantas manifestações. Era uma cidade que era conhecida mais pelos os tocadores de viola que iam muito lá. É a terra da Marivalda Cariri, uma grande referência da música nordestina, que foi uma das pupilas de Luiz Gonzaga no interior, e faleceu recentemente, mas fez muito sucesso pelos sertões afora. Dona Marivalda Cariri fazia umas festas juninas maravilhosas. Que maravilha.
Aleph, como que você chegou até o S? Quando que você decidiu, vou cursar música na Universidade Estadual do Ceará? Foi 2013. Eu cheguei em Fortaleza em 2012, eu tinha 17 anos, não tinha nem completado 18 ainda. E eu estava numa situação, na verdade, que era um limbo. Assim, meio tudo muito misterioso, dificuldades financeiras e tudo mais, e não tinha terminado o fundamental. O que você tinha dito em casa para vir para Fortaleza? Eu tinha vindo, na verdade, a primeira vez que eu disse eu vou dar um tempo em Fortaleza, mais prolongado, eu tinha vindo algumas vezes na infância, mas coisa assim de um final de semana, ou uma semana, nas férias escolares, coisa assim. Mas a primeira vez que eu vim para passar mais de um mês, foi para ter um contato maior com meu pai, que eu não conhecia, assim, só praticamente por telefone. A gente se falava de vez em quando, ele ligava, tinha um orelhão lá, porque não tinha telefonia celular, né? Ele ligava e a gente se falava de vez em quando. E aí eu vim para passar um tempo com ele e com a minha mãe, que também morava aqui. Então eu vim, na verdade, para ver o que eu conseguia fazer, inclusive para recuperar os anos perdidos de estudo, né? Eu tinha parado de estudar, já nunca tinha terminado o fundamental, e cheguei aqui com muita vontade de mudar, de vontade de transformação. E como dizia Raul, inocente, puro e besta, né? E foi mais ou menos isso. Eu não sabia de muito pouca coisa, era a inocência pura. Mas aí surgiu, eu fiquei sabendo que tinha uma possibilidade de você realizar o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio. Se você matriculasse numa escola qualquer e fizesse o Enem, se você passasse, você aproveitava essa pontuação da prova e podia obter o certificado de ensino médio, né? E aí eu pensei, é por aí o caminho, né? Então eu me lembro que eu matriculei no EJA, no SEJA do José Walter, onde eu vim morar. E aí eu estudei por conta própria, eu matriculei para conseguir aproveitar a nota, mas fiquei estudando por conta própria, fiz o Enem em 2013 e recebi o certificado do ensino médio. E mais ou menos nessa época, 2013 para 2014, eu estava fazendo muita coisa. Dava aula de flauta doce e teatro pelo Mais Educação, um projeto da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza. Acho que umas 4 escolas que eu dava aulas desses de instrumentos, né, de música e teatro, e de judô também. Eu dava aula de judô. Também no Mais Educação? Eu tinha a sensei dava aula em algumas escolas e eu ia como assistente, né? Eu sou marrom de judô, então eu fiz. Foi um tempo que eu também me envolvi muito com esporte também, né? Por causa da sensei perpétua que eu conheci no José Walter. Mas aí nessa época, 2013, 2014, eu encontrei um amigo que tinha sido meu professor de clarinete numa oficina em 2009, num dos festivais da Marte, que tinha sido o Arley França. Aliás, foi o Arley França, o maestro Arley França daqui, quem reativou a banda de Milhã, que eu tinha sido clarinetista por 5 anos, e estava desativada havia 10 anos, ele reativou em 2005, eu entrei em 2007 com o maestro Delânio, que era um dos alunos dele, né? E aí, em 2009, eu tinha conhecido um grande clarinetista daqui chamado Giltácio Santos, Giltácio Souza de Santos, né? Ele usava os 2 sobrenomes. Um grande clarinetista, um exímio clarinetista, popular, fenomenal, que infelizmente faleceu em 2019. Teve umas complicações de saúde e nos deixou em 2019. Mas ele era clarinetista do Murmurando, né? Até. E tocou muita gente boa aqui em Fortaleza e no país afora. E eu encontrei ele num desses eventos que ele estava tocando. Eu falei, Gil, que bom te ver. E eu me lembro que ele tinha me incentivado muito quando eu estudava clarinete. E ele disse, cara, por que você não faz o vestibular de música? Você tinha muito talento e tal, vai abrir agora as matrículas. Eu disse, Gil, eu não tenho instrumento, não tenho 10 centavos para pagar essa matrícula. Na época era R$100, 110, uma coisa assim. E aí mas ele me incentivou muito, me convidou para dividir apartamento com ele morava no Benfica até. Dividir apartamento é uma maneira de dizer, porque eu não podia ajudar em nada. Era ele que custeava tudo. Ele e o Marcos Cortez, era um fotógrafo muito bom, inclusive, do IFCE. A gente morou juntos, nós 3, por um tempo. E aí ele me emprestou o clarinete dele,
me levou para fazer as primeiras provas do exame do EHE, que a gente chama, né, que é o Exame de Habilidade Específica do curso de música. As 2 primeiras fases eu fui por causa dele, que me levou até lá. Eu tive que vender uma bicicleta para pagar a inscrição do vestibular, que era R$100, 110, acho que é uma coisa assim. E deu certo. Eu passei, eu já tinha passado no Enem, né, consegui o certificado de ensino médio e fiz o vestibular para o curso de música em 2014, para ingressar em 2015, 2015.1. Eu lembro que estava até em greve, a primeira aula foi dia 25 de maio de 2015, era uma segunda-feira. E foi isso. Eu entrei por causa do Gil, que a gente se reencontrou depois de muito tempo, e ele me incentivou muito a entrar. Eu lembro que eu sabia tão pouco das coisas que eu disse: mas Gil, quanto é a mensalidade, hein? Ele: cara, o S é de graça. Não. Eu digo: caramba, então, nem isso eu sabia. Então eu vim realmente inocente, puro e besta. Que maravilha. E aí, quando você deu o aviso em casa que tinham passado na universidade, como é que ficou as pessoas lá? Foi uma alegria imensa, porque, sobretudo lá no interior, eu fui, como eu venho de uma família de gente muito pobre, que trabalha em roça papai trabalhou em roça desde os 5 anos, ele aprendeu a falar no meio do mato, no meio do gado, né, no pé do gado, como a gente diz. E mamãe também fez, acho que até a 5ª série, uma coisa assim, mas então eram gerações através de gerações, sempre foi de trabalhadores rurais, e dificilmente algum de nós da família, até nos mais recentes, conseguia ingressar num curso superior. Eu lembro que meus irmãos sempre meio que abandonavam os estudos na 7ª série para trabalhar na roça, ou trabalhar de pedreiro, que era sempre uma profissão mais acessível para quem é do interior. São sempre acabam sendo sempre esses 2 caminhos. Mas no meu caso, então, foi um passo além disso, né? E que na verdade nem eu sabia que em algum momento daria certo, porque eu já tinha também, era mais um a ter abandonado a escola, né? Assim como meus irmãos. E de repente surge essa oportunidade de ingressar num curso superior, e foi um acontecimento, foi maravilhoso, principalmente porque tudo aquilo que eu não consegui realizar em termos de vida acadêmica e estudantil no ensino fundamental, na educação fundamental, que eu abandonei, frequentava muito pouco, praticamente só frequentava até o meio do ano para frente eu abandonava. Mas a partir do curso superior foi o contrário. Eu me dediquei com muito afinco. Foi uma graduação muito bem cumprida, e eu gostei tanto da coisa que eu emendei já nas fases posteriores, né, de pós-graduação. Eu lembro que eu estava no último semestre da graduação em música, eu estava na metade da especialização, porque eu tinha conseguido uma autorização para ingressar também já na especialização antes de terminar a graduação. Eu lembro que o Evelter, que foi meu orientador, que é nosso diretor artístico aqui da Casa de Vovó Dedé, ele foi meu orientador na graduação. Eu fui bolsista do Evelter desde o 2º semestre da graduação. Eu entrei como bolsista do PIBID, fiquei 3 anos no PIBID, depois migrei para o projeto Musicalizando Sonhos, que também ele coordenava. Então meu contato com ele foi do início ao fim, e ele acabou sendo naturalmente meu orientador também na graduação. E eu me lembro que no período final da graduação em música, eu estava já tinha ingressado na especialização em semiótica, porque eu tinha descoberto já uns textos interessantes sobre canção de um pesquisador que se chamava Luiz Tati, que hoje é meu orientador de doutorado. E aí eu me encantei, porque eu tinha descoberto uma coisa que até então não tinha ficado muito claro para mim, que eu não era exatamente um músico no sentido de ser instrumentista, de ser ter essa dedicação mais instrumental, prática e técnica da coisa. Eu era, na verdade, um cancionista, um compositor, desde muito antes de ser músico, desde muito antes, desde a época do teatro ainda, que meu pai, no caso biológico, quando eu tinha vindo para cá numa das vezes
em que eu vim passar as férias aqui em Fortaleza, ele me deu um violão e eu levei para o interior, e esse violão transformou tudo, porque eu comecei a fazer as primeiras experiências de composição. Então eu virei cancionista, compositor de canção, que é como a gente chama compositor de canções na semiótica, muito antes de ser músico, mas eu só vim descobrir isso depois, quando encontrei os textos do Luiz Tati, que é um músico e semioticista paulistano. Aliás, é uma grande referência nessas duas áreas, tanto como compositor, ele é parceiro de gente maravilhosa, o Zé Miguel Wisnik, Itamar Assunção, é da vanguarda paulista, né, fundador do Grupo Rumo. Então, ele tem uma atuação muito forte na música e na semiótica também. E foi nessa época, assim, no final da graduação, eu comecei a encontrar uns textos dele e decidi, bom, então eu vou para a semiótica. E aí, como eu ia dizendo, o final da graduação, eu já estava na especialização em semiótica, estava estudando para fazer as provas do mestrado, porque eu já tinha decidido que ia mudar de área, ia para a linguística. Então, eu me lembro que eu passei na primeira ou foi na segunda prova do mestrado em linguística, que eu fiz na UFC aqui com o professor Américo Saraiva. Eu passei nessas primeiras provas de seleção para o mestrado antes de defender minha monografia de conclusão no curso de música. Eu passei na primeira fase do mestrado, acho que foi na primeira ou na segunda. Na semana seguinte eu defendi minha monografia na graduação. Então, foi uma vida de dedicação total a esse mundo acadêmico, principalmente, da pesquisa, porque foi uma coisa que me encantou. Muito porque eu já tinha eu não vou dizer propensão natural, mas tinha muita vontade de aprender, e os textos foram me encantando muito, e também por conta da formação que eu tive na graduação, mas sobretudo em paralelo com o PIBID, que foi uma segunda graduação, que foi graças ao Evelter. Eu digo graças ao Evelter porque até nos agradecimentos da dissertação de mestrado tem lá que eu digo que o Evelter foi o primeiro que me ensinou a transformar ideias em palavras sem que as palavras traiam as ideias, né? Então, porque a gente fazia reuniões semanais, discutia muito texto, falava de muitos assuntos, escrevia trabalhos para congressos, para eventos, a gente viajava muito. Então, essa experiência toda paralela com o PIBID foi me cativando para esse universo da pesquisa, e aí eu acabei naturalmente seguindo a carreira, só que por outra área que não era mais necessariamente a música, já era a linguística, que era o que me permitia estudar canção, que era o que eu finalmente tinha descoberto que era o que eu fazia e o que eu gostava de estudar, né? Então fui para o mestrado em linguística, que aí foi outras vivências, é outro universo. Foi onde eu conheci o professor Américo, que inclusive foi uma indicação do próprio Tati. Eu lembro que em 2017 eu encontrei um livro do Luiz Tati que chamava O Cancionista, Composição de Canções no Brasil. Ele fez assim da forma mais rasteira possível. Na definição, o que seria a linguística, né? E a semiótica? Como que poderia definir os conceitos, as ideias principais? A linguística, ela foi a primeira ciência a transformar os estudos de humanidades, a elevar ao estatuto de científico, digamos assim, de prática científica, pelo menos. Porque foi uma das primeiras que propôs um método rigoroso para se examinar as manifestações de linguagem verbal, que nós já tínhamos um tratamento dessas manifestações de oralidade escrita, mas sobretudo por métodos comparativos, históricos. Você comparava textos antigos para se chegar a determinadas soluções. E a linguística, desde Saussure teve uma virada linguística que foi a fase de modernização da linguística, que foi propor um método para você, primeiro, conhecer melhor o objeto. Primeiro, fazer uma distinção muito clara entre o que é língua e o que é fala. A língua como sistema de possibilidades em que você tem tudo aquilo, digamos assim, conhecimento que você tem construído como sociedade, que está internalizado em cada um de nós, que é o que nos faz existir em sociedade, mas é um sistema que está internalizado, com várias possibilidades de ser realizado. A fala é a realização desse sistema. E veja que a linguística foi uma das poucas também a dizer que você não precisa, por exemplo, saber o que é sujeito, verbo, objeto. Não, mas existe uma gramática internalizada que nos faz, desde de muito pequenininhos, bebês, recém-nascidos, a começar a fazer as primeiras... Né? Quando começa a falar, todo falante de qualquer língua, ele já é capaz, já tem
uma gramática que ele vai internalizando ao longo da vida e que ele é capaz de realizar em qualquer situação. Qualquer criança, a gente brinca, conjuga verbos assim, eu teria ido. Esse eu teria ido mexe com categorias temporais muito complexas, que a gente, no dia a dia, não precisa pensar muito nisso. Mas a linguística nos ajudou a entender melhor essas manifestações. Mas sempre concentrada muito no campo do verbal, tanto do oral como escrita, oralidade como escrita. E aí tem outras possibilidades de análise linguística, como variações linguísticas, mudança linguística, como é que as palavras vão mudando ao longo do tempo, e aí muda em termos de escrita, em termos de pronúncia, em termos de significado. Variações, mudança, uso, que é a aplicação desses conhecimentos linguísticos gerais na nossa comunicação diária, no dia a dia, em várias formas, tanto na comunicação entre pessoas, como nos editoriais de jornais, trabalhos acadêmicos, mensagens do WhatsApp, são várias formas de manifestações linguísticas. Essa é uma das possibilidades de estudos da linguagem. A semiótica vem como um grande guarda-chuva em cima disso, e aí pega todas as linguagens, compreenderia todas as linguagens além do verbal. Só que ela tem um diferencial que é de ser uma teoria geral da significação. Porque a linguística estuda muito as manifestações do verbal, ok. Aí você tem a música que estuda também, que é uma disciplina própria, inclusive, que estuda as manifestações musicais em várias possibilidades, tanto do ponto de vista prático, de instrumentistas, composicionais, etnológicos, enfim. E não tem uma ciência própria. Aí você tem também os estudos do cinema que estudam cinema. Tem os semiólogos, né, que falam também. O pessoal do Christian Metz, enfim, que estuda cinema. Você tem dança, tem inclusive já graduações em dança, gente que estuda dança como performance. Tem um pessoal do teatro que estuda, que construi. Cada um desses tem um jornalismo, tem a comunicação, tem o marketing. Cada área dessa construiu uma disciplina própria para tratar seus objetos. A semiótica veio como uma solução para dar conta de todas essas manifestações de linguagem, as que existem, as que não existem ainda, mas já estão dadas como possibilidade em qualquer sistema, sem necessidade de você ter variações terminológicas, ou seja, um conceito... por exemplo, você sabe que os conceitos da linguística não se aplicam aos conceitos da música. Até que tentaram. Eu lembro que ainda hoje a gente costuma analisar situações de fenômenos musicais com terminologias que são dos estudos verbais. Por exemplo, a gente fala muito em frase musical, período musical, cadência. Tudo isso são terminologias que vêm dos estudos do verbal e que, de algum modo, foram inseridos nos estudos musicais, mas que meio enviesado. Você não explica exatamente as mesmas ideias com os mesmos conceitos, não se aplica. Só que, em alguns casos, também é impossível. Você não necessariamente consegue aplicar o conceito de frase a um aspecto visual qualquer e um aspecto arquitetônico. Dificilmente você pega a frase e diz, olha, isso aqui é uma frase arquitetônica. Por forçada de barra muito grande, você consegue compreender um determinado aspecto arquitetônico com essa metalinguagem. Mas não é transferível assim tão fácil. A semiótica vem como uma solução desse problema terminológico. Ela cria conceitos muito mais amplos, capazes de dar conta de situações que ocorrem em todas as linguagens. Eu dou um exemplo. Conceitos de sujeito e objeto são herdados da linguagem verbal. A gente conhece muito esses dois conceitos da oralidade, da gramática da língua. Você tem o sujeito como aquele que realiza uma ação qualquer, e aí tem um verbo e tem um objeto. Esse conceito extraído da linguagem verbal, ele passa a dar conta de qualquer linguagem, porque sujeito passa a ser qualquer realizador de qualquer ação em qualquer situação. Por exemplo, se eu digo... O Eli tomou água. Eli tomou água, o Eli aparece como um ator, um actante de uma ação qualquer. Tomou é a ação que você realizou. A água é o objeto de valor com o qual você contraiu essa relação e realizou a ação de tomar a água. E aí você passou a ter... A gente já passa a descrever um cenário muito interessante, que é você que era o Eli, um sujeito que estava disjunto
de um objeto de valor qualquer, que nesse caso era a água. Você não tinha água, mas aí quando você tomou água, você passou a estar conjunto. Tão conjunto que até bebeu, internalizou, você passou a ser um sujeito realizado. Isso a gente conhece muito no verbal, mas esses mesmos conceitos, quando eles são aplicados, por exemplo, a uma cena de filme de cinema, ele também está aplicado, também se aplica perfeitamente. Porque você pode, e não precisa nem falar. Numa cena qualquer de cinema, você não precisa nem ter o verbal, mas se você vem ali um sujeito, chega numa sala qualquer, pega um copo e toma água, os mesmos conceitos, as mesmas categorias estão aplicadas em dois objetos de linguagem diferentes, mas com o mesmo resultado analítico, digamos assim. E aí isso se multiplica de diversas maneiras. Pode ser usado na linguagem do marketing, de alguém que de repente, sei lá, numa dessas propagandas qualquer de anúncio de um produto, você vê alguém que passa na frente da vitrine de uma loja e se encanta por aquele produto e decide comprar por uma razão qualquer, que o pessoal do marketing é profissional e treinado para convencer as pessoas a comprar qualquer coisa. Esse sujeito é convencido, entra, adquire o produto, e ele, que era um sujeito disjunto de um produto, passou a ser um sujeito conjunto de um produto, porque realizou a ação de comprar. Então, é só um exemplo muito... eu diria bobinho, mas de como é que a metalinguagem que a semiótica vem propondo abrange várias possibilidades. Tantos assuntos. Né? Que maravilha. Muita coisa. Que maravilha. Mas sempre foi um interesse teu, porque assim, eu fico me perguntando se tu conheceu a semiótica quando entrou na universidade, né? Depois de cursar o curso de música, e te assustou de início? Foi complicado para entender? Porque nessa tua breve explicação a gente consegue entender que foram anos e anos e anos de estudo, e ainda permanece esse estudo em atividade. Mas de primeira, assim, quando tu encara todos esses conteúdos, como que você fica? Foi curioso. Eu me lembro que a primeira vez que eu me interessei pelo assunto antes mesmo de ser semiótica, era uma relação música e palavra, música e fala, que depois eu me descobri que está na base dos estudos da canção. Mas foi um trabalho, no PIBID, inclusive, que uma colega apresentou. Aliás, você também conhece a Sara Catribe, nossa coordenadora pedagógica aqui da casa. Ela apresentou um trabalho na época que eu fiquei encantado. Não tinha nada a ver com semiótica, mas era um trabalho em que eles faziam experimentações de música e palavra com crianças em aulas de musicalização. Eu fiquei muito interessado no assunto porque eu já compunha, já tinha meio que uma relação um pouco intuitiva com esse assunto de música e palavra. E aí, inspirado por esse trabalho, eu fui buscar livros que falassem do assunto. Eu encontrei alguns muito interessantes, mas um desses eram os textos do Luiz Tati. O primeiro foi o Musicando a Semiótica, que é um texto que o Tati até fala que ele não é necessariamente semiótico, porque ele é bem acessível. Ele fala de canção, de composição de canções, faz umas análises assim, bem resumidas, mas muito interessantes, muito cativantes. E esse livro ele foi relativamente fácil de assimilar. Mas eu fiquei tão interessado que eu tentei encontrar outros. Aí eu encontrei outro que se chamava Musicando a Semiótica. A primeira página desse livro, eu já me perguntei se eu era mesmo alfabetizado, porque era muito difícil. Era assim, falava de coisas que eram uns conceitos muito densos da linguística e da semiótica, que eu só entendia mesmo as partes que ele falava de música, as análises que ele fazia de inspiração musical, que eu já tinha um pouco de conhecimento, eu entendia. A parte de semiótica, zero. Eu boiei, sofri e... Tu acha que foi essa dificuldade que te falou assim, que te fez pensar assim, não, agora eu vou encarar isso, vou entender, Será que foi essa dificuldade? Um pouco a dificuldade e um pouco os resultados a que ele chegava, porque ele explicava, eu não entendia nada de algumas partes das análises, mas os resultados a que ele chegava fazendo essas análises me diziam que é isso mesmo, é isso que eu entendo. Eu não sei explicar, não sei analisar ainda, mas era isso que eu entendo. E aí eu fiquei muito cativado por isso, e aí foi na época que eu escrevi para ele, em 2017. Uma coisa que muitas vezes as pessoas acham que é impensável você escrever para um autor famoso, conhecido e tal.
achando que... Eu nem tinha muita esperança que ele respondesse, não, porque o Tati, ele é um grande nome da música também, então é muito conhecido, muito famoso e tal. Tanto no campo da música como no campo da academia também. Ele é um autor muito conhecido nacional e eu diria mundialmente no campo da semiótica. Eu escrevi para ele sem muita esperança de que ele respondesse, mas uma semana depois ele respondeu. Eu lembro que ele dizia: Aleph, eu fico feliz pelo seu interesse em entender um pouco mais de semiótica, mas para você entender qualquer que seja o assunto da semiótica, primeiro você precisa aprender linguística. E aí eu pensei, ferrou, eu não conheço nada de linguística, zero, que são... Apesar de serem áreas muito correlatas, semiótica e linguística, cada uma tem especificidades muito próprias. A semiótica foi focar nos estudos do texto, do discurso, numa perspectiva muito mais ampla do que a linguística, que foi estudar questões fonéticas, fonológicas, a nível frasal no máximo, semânticas, sintáticas, enfim, tem cada corrente muito específica dentro da linguística. E aí ele me recomendou que procurasse a UFC, que tinha um professor aqui da UFC que estudava semiótica e poderia... aliás, felizmente tinha. Eu já estava pensando em ir para São Paulo. Eu queria já, nessa época, eu queria, em 2017, ainda na graduação, pensava em ir para São Paulo. Mas ele disse que tinha um Américo aqui e eu fui. Aí procurei o Américo, o Ricardo Leite, que é um grande músico, inclusive... eu acho que ele vai estar com a gente no FIME fazendo a apresentação, mas é um grande músico, um grande semioticista também. E aí eu procurei e comecei a participar de uns grupos de estudo em 2019 ainda. E o Américo também, infelizmente, tinha uns estudos na área de canção. A tese dele foi na área de canção popular e acabou sendo muito apropriado porque ele me incentivou a fazer a seleção e eu ingressei no mestrado em linguística da UFC, que tem uma linha de pesquisa que trata de teorias do discurso e uma das teorias do discurso é a semiótica. Então, o percurso mais ou menos foi esse, porque eu queria entender o que era a canção. Então, basicamente, a minha pesquisa, a minha vida acadêmica inteira, desde o mestrado, é tentando entender o que é canção e as formas de manifestação da canção. No mestrado, por exemplo, eu fui estudar um trabalho que é a Luciana Gifone, que eu acho que você vai lembrar, que é uma professora da UES, flautista, esposa do Heriberto Porto. Sim. Ela tinha me apresentado um trabalho que ela tinha feito junto com o Luizinho Duarte, também fazia parte, né, de um grupo que eles fizeram de resgate de canções por conta do professor Gilmar de Carvalho, de resgate de canções de um compositor do início do século XX chamado Ramos Cotoco. Era uma figura, é o Falcão de hoje em dia. Só que ele era o Ramos Cotoco. Ele nasceu, acho que no finalzinho do século XIX, faleceu no início do século XX. Só que ele fez uma coisa que os compositores de canção, os cancionistas, nunca faziam na época dele, que é registrar. Ele nunca teve a voz gravada, mas ele compunha muito, escreveu muito, compôs muitas canções, mas isso a gente fica sabendo por relatos dos outros e porque ele escreveu um livrinho em que ele registrou letra de vários poemas que ele tinha, registrou vários poemas, né, e letras de canções que ele compunha e botou os registros em partitura dessas músicas no final do livro. Isso nunca tinha sido feito. Você não conhece outro que tenha feito isso aqui no Ceará nesse mesmo período. Tem gente que era instrumentista e registrou a música, tem gente que era poeta e fez livros de poesia, mas um cancionista, um compositor de música popular que compunha cançonetas, valsinhas, shots, tangos, ele deixar registrado em livro letra e melodias, isso não tinha se visto ainda. E aí a Luciana fez um resgate dessas canções, gravou um disco em 2006, e um disco chamado Cantares Boêmios, e eu fiquei fascinado, queria entender um pouco mais sobre esse compositor, sobre essas canções dele, e fui analisar esses processos de reconstrução dessas canções, né? No mestrado foi isso, basicamente. Maravilha. E, Aleph, a gente vai entrar na finalização do nosso programa, e eu queria que, antes de finalizar, a gente falasse um pouquinho agora sobre a Casa de Vovó Dedé, sobre esses projetos, sobre o Aleph, coordenador de projetos aqui na Casa de Vovó Dedé. Sei que a gente tem muitas coisas que a gente pode voltar a falar ainda, sobre a sua vida, alguns hobbies como o judô, que eu não sabia que você praticava, e a gente pode
pode pensar em um segundo encontro para falar sobre isso, mas nesse momento eu queria focar muito sobre a Casa de Vovó Dedé, esses projetos que você está participando, está conduzindo, está criando, o que é que está sendo pensado. A gente está bem próximo do Festival Aralume, inclusive o Evelto, o professor Evelto, esteve aqui falando sobre o calendário da Casa de Vovó Dedé, em especial o Aralume. Então, como você chegou à Casa de Vovó Dedé, a sua visão sobre a Casa de Vovó Dedé, a importância dessa instituição? A Casa de Vovó Dedé foi uma descoberta muito interessante. Eu era ainda orientando o Evelto na graduação. Acho que eu vim aqui a primeira vez em 2017 ou 2018. Eu vim conhecer o espaço, porque o Evelto tinha sido convidado pelo Wagner para ser diretor artístico da casa. Eu acho que 2015, 2016, uma coisa assim. E eu lembro que já era bolsista dele. Então ele me falava sempre muito da casa, mas eu já estava tão envolvido em tanta coisa que não tinha como eu ter vindo antes. E aí eu entrei nessa... E eu fui trabalhar em outros projetos sociais. Eu trabalhei por 8 anos num projeto da Caucaia. Lá eu dava aula à noite, era muito mais tranquilo de conciliar. Mas já tinha esse convite em aberto, fazia um tempo para vir trabalhar na casa, trabalhar com ele, conhecer um pouco mais o que era, o que se fazia aqui. Eu conhecia muito por cima. Assisti algumas apresentações, eu lembro de ter vindo aqui também participar de uma mesa redonda, acho que em alguma das edições do FIME, falando sobre projetos sociais, sobre o terceiro setor, que era uma coisa que eu estava muito envolvido profissionalmente já há muito tempo, mas eu nunca tinha tido ainda oportunidade de vir porque faltava resolver essas outras partes na vida, tanto acadêmica como profissional, que estava em andamento. E aí, quando surgiu agora, em 2024, eu estou na fase final do doutorado, e aí apareceu umas brechinhas de tempo, e eu disse, não, eu vou conhecer um pouco mais da casa, ver o que é que eu posso contribuir. Vou vivenciar esse espaço. Vou vivenciar o espaço muito... E foi, de fato, isso. Foi foi um mergulho em algo muito maior do que eu imaginava que seria. Porque eu achava, então, que era uma escola de música e ficava por isso mesmo. Assim, vendo muito de fora, mas por dentro você descobre que é um universo. É muito maior do que isso. E na Casa de Vovó Dedé, a primeira coisa que eu fui trabalhar foi um projeto novo para mim, para a casa. Acabou sendo uma coincidência, mas uma feliz coincidência, que era um projeto chamado Arte e Convivência. Arte e Convivência, ele eu digo novo para a casa porque é uma oportunidade que a casa teve, Casa de Vovó Dedé, de manifestar e realizar do ponto de vista prático e objetivo algo que na verdade já estava no espírito da Casa de Vovó Dedé desde a fundação, que é um contato muito mais próximo com as famílias de cada aluno. É um projeto que eu diria, por exemplo, que a gente não está tão... Os alunos vêm aqui ter oficinas de música, eles têm oficinas de instrumentos musicais, tem bateria, tem musicalização, coral, flauta doce e balé. Então, esses 5 cursos, os alunos desses 5 cursos, eles formam grupos de convivência que são conduzidos por educadores sociais. Então, a gente tem uma equipe muito grande. Aí a gente tem também na equipe, a gente tem educadores sociais, psicólogo, assistente social e os professores de música, e eu como coordenador geral e pedagógico. Nessas experiências do Arte e Convivência, diferente de uma escola muito mais especializada, como um conservatório, por exemplo, ou uma escola particular de música, a gente não está só interessado nas notas que o aluno está aprendendo naquele instrumento, nas músicas que ele está cantando. Isso faz parte também. Mas a gente quer saber exatamente como é que ele está se sentindo, como é que está a família dele. A gente oferece um espaço para que ele se expresse, para que ele troque conhecimentos com os colegas, para que ele tenha aqui na Casa de Vovó Dedé a oportunidade de realizar algo que a gente sabe, pelo perfil geral dos alunos que procuram a Casa de Vovó Dedé, da periferia, são alunos já em situação de vulnerabilidade, que não tem tantas oportunidades. Aliás, mas a gente também, no dia a dia, também tem muito disso. Não tem tanta oportunidade de se expressar sobre seus sentimentos, sobre frustrações, angústias, seus medos, seus receios,
seus desejos até, suas ambições de vida, coisas que no dia a dia você não manifesta muito verbalmente, você acaba deixando de lado em função da enormidade de coisas que você acaba tendo que fazer no seu dia a dia, e aqui eles acham um espaço para fazer isso, para trocar essas informações, essas experiências, e eu dou um exemplo de como é esse tipo de atenção. A gente faz algumas atividades, por exemplo, nos grupos de convivência de desenhos. Os alunos são estimulados a desenhar e nenhum aluno, não importa o tamanho do grupo que seja, nenhum aluno sai da sala de aula sem que ele fale o que é aquele desenho, o que é que significou. A gente ouve todo mundo. Os educadores sociais ouvem todo mundo. Então, ele tem a oportunidade de realmente botar para fora aquilo que ele vem sentindo, que vem guardando. Então, e muito além disso, entra também a outra parte, que é se ele precisar, a gente vai ter um acompanhamento psicológico, dependendo de cada caso ali, a gente está atento, e encaminhamento para serviços públicos. O Arte Convivência ele veio como um serviço que costuma ser realizado pelo CRAS de cada região, que é um serviço de convivência, que as pessoas talvez lembrem formas mais antigas desse serviço, que eram aqueles grupos de socialização que os idosos iam para dançar um forrozinho. Ainda tem em alguns lugares, na Caucaia tem ainda, que eram centros de convivência. Na Caucaia tem, na Milhã tem, não sei se ainda está tendo esse forró dos idosos, mas na minha época, quando eu era criança, tinha. E Caucaia tem ainda, eu sei porque eu trabalhei lá, mas esse serviço de convivência que é oferecido para a comunidade, ele foi se aprimorando ao longo do tempo e acabou tendo uma assistência, um volume muito maior pelos CRAs. E aí algumas OSCs podem realizar esse serviço também em parceria com o CRAs, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, que é o caso da Vovó Dedé. A gente tem essa parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza, para realizar esse serviço aqui dentro, e a gente tem a felicidade de, para além desse projeto de realizar grupos de convivência, a gente tem uma estrutura toda montada em volta para que os alunos que tenham a oportunidade de realizar uma experiência de aprendizado musical que dificilmente outro lugar ofereceria. Dificilmente. O que é bom, maravilhoso, e é uma contradição da nossa sociedade, em que isso é uma coisa que vem se discutindo já desde os anos 2000, principalmente, que muitas das coisas que os alunos realizam nas OSCs poderiam estar realizando dentro da escola. Então, as OSCs, com projetos sociais, de ação social, de formação artística, com fundo social, eles acabam sendo uma espécie de curativo afetivo e artístico para coisas que são... Poderiam ser supridas pelo Estado, pelo governo. Poderiam ter, que é uma cicatriz social muito forte, que é a desigualdade. A gente que não tem acesso a dinheiro, uma renda mínima, não tem acesso à saúde, à educação, não tem acesso à cultura, e que dentro eles acabam encontrando. Deveria isso tudo estar dentro da escola, mas já que não está, alguém tem que pelo menos se mobilizar para que a vida seja um pouco mais prazerosa das maneiras como for possível. Não ao contrário do que talvez se possa pensar vendo essa estrutura maravilhosa que tem a casa de Vovó Dedé. A casa de Vovó Dedé, e sobretudo dentro do Arte Convivência, não é uma peneira de talentos. Quer dizer, a gente vai peneirando alunos e aqueles que se destacam vão sendo... selecionados e tudo, são preferentes, enquanto os outros são descartados. Não é assim. O princípio não é esse. A lógica é inversa. Acolhe todo mundo e os que se destacarem, a gente dá estrutura para eles seguirem em frente, para projetar, para ir para onde ele quiser. A gente forma pessoas para fazer o que elas quiserem na vida. Então, isso é o Arte Convivência, né? Que maravilha. Esse projeto. Que maravilha. Aleph, eu fico muito feliz em te receber aqui, em poder ouvir um pouco da tua história, em saber muito da tua trajetória, de entender um pouquinho as curiosidades do mundo da semiótica, da linguística, e também entender a tua visão sobre esse projeto tão maravilhoso que vem fazendo tanta diferença na casa de Vovó Dedé, que é o Arte Convivência. Espero que a gente possa ter outro momento com os profissionais do Arte Convivência para que a gente possa falar mais sobre esse projeto tão importante. E eu espero que você tenha gostado desse projeto, desse bate-papo que a gente teve aqui. E a gente vai finalizar agora. Fico muito feliz com a tua presença mais uma vez. E peço que você continue na casa de Vovó Dedé fazendo esse trabalho. E por onde você for, sempre leve com você um pouquinho do amor que a gente tem aqui na casa, que é esse amor de tentar melhorar a vida do outro a partir da oportunidade que é gerada aqui dentro. Então, muito obrigado pelo bate-papo. E a todos vocês eu peço que fiquem ligados nas nossas redes sociais para não perderem nada que se passa dentro e fora da casa de Vovó Dedé, em qualquer um dos nossos programas, e em especial o programa Acorda Nós em Rede. Muito obrigado pela audiência e até a próxima edição.